E aí, aqui é o Hans West e hoje, jovens, eu trago para vocês um vídeo que não é apenas de Unreal Engine, mas também de CryEngine no mesmo vídeo. Uai, por que CryEngine no mesmo vídeo? Bom, o assunto do vídeo é Depth of Field e eu resolvi trazer no CryEngine também no mesmo vídeo. Por quê? Porque no CryEngine, galera, olha, acreditem, eu vou levar uns 40 segundos no máximo para ligar o efeito de Depth of Field no CryEngine. Então o CryEngine é rápido, prático, foda pra caralho. Não, não? Não. Bom, vocês já vão entender o porquê na hora que eu chegar no CryEngine, mas... E olha que eu vou usar o CryEngine 3.6.4 Next Gen. Bom, mas o que é Depth of Field? Eu não sei o que é Depth of Field, para os íntimos DOF, tá? Eu geralmente falo Depth of Field, sei lá, DOF, meio estranho. Aqui em português, aqui no Brasil, conhecido como campo de visão, por muitos conhecido como foco, ou em inglês, focus. E o que é isso? Bom, provavelmente quem tem um celular mais atualizadinho, com uma câmera topzinha, já viu, ou até não. Eu acho que até aqueles Galaxy mais antiguinhos, aquele Y2, aqueles mais antigos, vocês sabem, tem foco na câmera. E é quando você coloca na câmera, ele vai focar em um objeto que estiver mais próximo. Em algumas câmeras, dá para você focar em objetos mais longe, né? Dependendo da lente que você tiver na câmera. Né? Eu estou falando de câmeras profissionais. Praticamente toda câmera hoje em dia tem foco. Mas dependendo da lente que você colocar, você pode dar um foco em objetos distantes e desses focados que estiverem próximos. Porra, mas eu não tenho um celular nem uma câmera que faz isso. Ainda não sei o que é foco, ou Depth of Field, ou campo de visão, ou DOF. Não tem problema. Vou te dar um exemplo prático. Fique de frente a vários objetos, ou uma sala, de frente para sofá, TV, porta, janela, enfim, tudo. E aí você vai olhar para esse ambiente e você vai colocar a sua mão na frente da sua visão, a uns 50 centímetros de distância da tua cara. E você vai olhar somente para a sua mão. Você vai ver que todo o resto do ambiente fica desfocado, fica com um efeito blurriness. Somente a sua mão fica nítida, porque você está olhando só para ela. Agora, olhe para algum objeto de fundo. Você vai ver que o resto, incluindo a sua mão, fica desfocado, fica blurriness. Certo? Então isso é o foco. Isso é Depth of Field. E dá para fazer isso nos jogos. Porém, antes de começar o vídeo, eu vou explicar uma coisa para vocês. O vídeo de hoje é sobre como ligar o Depth of Field. Eu comentei lá no grupo, eu coloquei umas prints pra galera. Inclusive, se você não conhece o grupo, cara, o link está sempre na descrição do vídeo. Vai lá e faz parte do grupo, cara. Vai lá interagir com nós, beleza? Enfim, como eu ia dizendo, eu postei umas imagens, né, lá no grupo, umas prints mostrando o Depth of Field. Em imagens, galera, este Depth of Field que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, tanto pro Unreal Engine, pro CryEngine, já não digo a mesma coisa, né? Vai de vocês vão ver se é bom ou não. Mas enfim, fica legal para tirar prints como eu fiz, para fazer renders, tá ok? Por quê? Porque esse Depth of Field não é real time, não é dinâmico. Como assim? Ele vai, independente da distância dos objetos, ele vai ficar desfocado a partir da distância que nós vamos colocar, tá ok? Porra, Hans, você tá enrolando no vídeo e não foi pro Unreal Engine, tá bom? Tem gente que fica mexendo o saco no vídeo falando isso aí, você enrola muito. Cara, é pra isso que existe a timeline no vídeo, você acelera se você quiser. Problema seu se você não entender o conteúdo, entendeu? Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui a explicação. Então, o que acontece? O Depth of Field mesmo dos games, quando você tá olhando para um objeto, ele vai focar apenas naquele objeto. Porém, se você tira desse objeto, olha para um campo onde tem vários objetos distantes, ele não vai ficar desfocado. Aqui ele vai ficar desfocado a partir da distância que nós colocarmos. Então eu vou fazer um vídeo mais para frente mostrando como criar esse Depth of Field automático, certo? Que é o que se utiliza nos games, certo? Um game que utiliza isso e fica muito foda é o glorioso e fodástico Fucking Like a Boss Watch Dogs. E eu não parei com a série de Watch Dogs no canal, eu vou voltar. Eu virei o jogo recentemente
e é sensacional. Eu quero mostrar o jogo para vocês, com os gráficos originais, é claro, né? Sem downgrade. Mas, enfim, vocês entenderam como é que funciona, né? O vídeo de hoje é para fazer um Depth of Field, apenas, mesmo assim, fica legal para fazer render, sabe? Para tirar print, porque para animação já não fica legal, porque ele não é automático. Por que eu não faço automático num vídeo apenas? Porque demora, cara. Demora bagarai. Tem que explicar muita coisa. Puta que pariu. 5 minutos e 30. Tudo bem, agora sim vamos pro Unreal. Tá bom? Então vamos lá. Tenho aqui o Unreal aberto com o meu cenário de testes. Estou tentando fazer um cenário novo depois, quando eu tiver tempo, porque esse aqui é bem feinho, eu sei. Mas, whatever. Vamos para o assunto do vídeo. Primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar no cenário um post-process volume, tá ok? Eu vou fazer vários vídeos falando sobre o post-process volume. Esse aqui é um deles, tá ok? Como assim? Post-process volume é uma caixa que vai cobrir todo o seu cenário ou a região em que você quer que esses efeitos estejam. Se eu quiser que o Depth of Field funcione apenas na metade desse cenário, eu vou colocar ele apenas na metade. Entendeu? Se eu quiser que ele pegue todo o meu cenário, eu vou cobrir todo o meu cenário com a caixa que eu vou inserir agora. Tá ok? Então o Post-Process Volume é uma caixa onde dentro dessa caixa vai ter vários efeitos especiais, incluindo o Depth of Field. Tá ok? Mas como tem vários efeitos especiais, eu vou fazer vários vídeos para explicar cada um desses efeitos especiais. Entendem? Então, beleza. E como que eu faço para inserir o Post-Process Volume? Aqui nessa aba aqui, nesse grupo de ferramentas, no Modes, como está nessa aba aqui, vocês vão aqui no grupo Volumes. E aqui no grupo Volumes vocês vão encontrar esse carinha aqui, o Post Process Volume. E vocês vão arrastar ele aqui para a cena de vocês. É como se fosse um box, tá ligado? E é o seguinte, eu não estou com o meu DI ligado, tá? Nesse projeto aqui, eu não estou trabalhando com o Light Propagation Volume. Okay? Que é aquele real time onde não se precisa desse carinha aqui, ó, né? O Light Mass Importance Volume. Bom, se você estiver trabalhando com, mas eu não sei o que é o Light Mass Importance Volume, eu vou fazer um vídeo de iluminação, fazer vários vídeos explicando como fazer vários tipos de iluminação, e eu vou explicar para vocês o que é o Light Mass Importance Volume. Mas, a grosso modo, ele é basicamente o seguinte, é uma caixa que fica cobrindo o seu cenário, e quando você dá build, ele vai fazer build apenas no que estiver dentro dessa caixa. Ou seja, tudo que estiver dentro do Post-Process Volume vai ser feito o build, o que estiver fora, não. É basicamente isso. Mas, vamos ao Post-Process Volume. Eu vou aqui na vista top, porque eu tenho que cobrir o meu cenário com ele, certo? E uma coisa importante é a seguinte. Ele não pode ficar maior que, aqui no caso, o Light Mass. Tá? Ele tem que ficar dentro do Light Mass. Então, tomem cuidado com isso. Eu vou expandir aqui, né? Eu vou expandir, sempre deixando ele dentro do Light Mass Importance Volume. Beleza? Vou posicionar aqui e expandir. Maravilha. Bom, caralho. Beleza, então tenho aqui ele selecionado, né? Vocês podem ver que eu tenho vários efeitos aqui. E eu vou pesquisar aqui por Depth of Field, vou colocar as 3 primeiras letras. Pronto, ele me abriu aqui o Depth of Field. Todas as opções de Depth of Field. Eu posso fazer o Depth of Field de duas maneiras. Se eu não quiser inserir o Post-Process, existe um outro método de fazer. Eu venho no Content Browser, eu venho aqui na blueprint do personagem, tá ok? Ou seja, aqui no meu My Character, certo? Não, é aqui mesmo. Aí eu vou em Components, beleza? Aqui em Components eu vou selecionar a câmera. E vocês podem ver que aqui na câmera, se eu abaixar um pouco, eu também tenho o Depth of Field. Eu posso expandir aqui para mostrar as duas opções. E eu também tenho o Depth of Field. Por aqui também funciona. Mas se eu fizer lá no Post-Process e depois eu fizer aqui na câmera, a câmera vai anular tudo que eu fiz lá no Post-Process em relação ao Depth of Field. Entenderam? Ou seja, porque os dois não funcionam ao mesmo tempo. Então ele vai anular o outro.
Então, se eu faço no post-process, eu não preciso fazer na câmera. Mas se eu fizer na câmera também, a câmera vai anular o que eu fiz lá no post-process. Então, vocês têm esses dois métodos de fazer aí. Beleza? Então, vamos lá. Uma dica. Pode ser que no de vocês não funcione quando vocês estiverem fazendo, e no meu não funcionou. Então, eu vou já avisar isso para vocês. O que eu fiz? Eu tive que mudar a minha viewport para viewport 2. Vocês estão vendo que eu estou com a viewport 2 aqui. E como que eu faço isso? Simples pra caralho. Ela vai estar assim, né? Você vai expandir clicando no triângulo e vai fechar a viewport. Daí você vem no menu Window, Viewport e Viewport 2, tá? Porque a Viewport 2 aqui na Viewport 2 sempre funciona. Na Viewport 1 eu não sei por que não funciona. Sinceramente, não sei. Bom, mas vamos lá. Então, eu vou explicar para vocês cada uma das opções. Então, o vídeo vai ser grande. Primeira coisa, o método. Existem dois tipos de Depth of Field. Temos o Bokeh Depth of Field, tá? DOF é de Depth of Field. E nós temos o Gaussian. Qual que é a diferença do Bokeh Depth of Field para o Gaussian? É o seguinte, o Depth of Field, ele é exatamente o que representa, é o mais real, sabe? É o que representa a realidade. E o Depth of Field, ele tem mais efeitos. Por exemplo, quando eu tenho lá no meio do borrão algum objeto que está tendo um reflexo, está batendo luz, por exemplo, uma esfera metálica, ou aquele meu jarro ali, tá vendo? Suponhamos que ele esteja borrado lá. Se eu estiver utilizando o Bokeh Depth of Field, como tem luz batendo nele, está emitindo brilho, esse brilho vai ser transformado num efeito diferente, que eu posso até mesmo controlar esses efeitos utilizando shapes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como fazer isso. Então, o Depth of Field é o que se aproxima mais da realidade. Vocês podem ver que o Gaussian, ele é apenas o borrão. Ele é apenas um efeito de blur, saca? Então, eu particularmente descarto, tá, o Gaussian. Eu utilizo mesmo só o Bokeh Depth of Field por ele ter muito mais opções, certo? Mas vamos nessa. A primeira coisa que nós temos aqui, Focal Distance, Focal Region. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é habilitar o Scale, tá? Eu vou colocar 2 aqui no Scale, mas eu já vou explicar para vocês por quê. Deixa eu só desligar uma coisa aqui. Beleza. Tá? Eu liguei o 2, mas eu vou explicar na ordem. Quando chegar no Scale eu explico o que ele é. Porque senão os outros não funcionam. Então, beleza. Eu vou aqui primeiro no Focal Distance. O Focal Distance é exatamente o que a palavra diz. A tradução diz. É a partir de qual distância vai ser visível. A partir de qual distância vai ter foco. Ou seja, as coisas vão ter foco, né? Então, a partir daqui eu posso determinar. Tá? E ele trabalha com centímetros. Certo? Então aqui, a partir de 1000 centímetros, ele vai me dar foco. Vocês podem ver que aquela região ali tem foco, né? Pois é. Eu vou colocar aqui para início 100. A partir de 100 centímetros vai ter foco. Né? Eu vou aproximar de algum objeto, mas beleza. Ó. Tá aparecendo ali focado, mas está bem bagunçado, né? É óbvio, nós temos que configurar os outros parâmetros. Temos também o Focal Region, tá ok? O Focal Region é a região que vai ter foco a partir do limite da minha câmera. Ou seja, o Focal Distance é a partir de... vai ser o limite da minha câmera que vai ter foco. O Focal Region é o limite a partir desse limite da minha câmera que vai ter foco. Tem um bando de demônios gritando na minha rua, galera. Peço que vocês ignorem isso porque bando de moleque chato, beleza? Ignorem isso. Espero que isso saia na edição de áudio. Mas, enfim. Então... O Focal Region é a região a partir do limite da minha câmera, certo? Eu vou colocar aqui um valor menor do que o limite da câmera, do foco, tá ok? Eu geralmente utilizo valores aqui menores do que o Focal Distance, beleza? Aqui na sequência nós temos o Near Transition Region, tá ok? Na verdade eu falei errado, galera, me desculpe. O Focal Distance é a partir da qual distância, isso eu falei certo, mas o Focal Region é a região dessa minha distância que vai ser focável, que vai ter foco, tá? Eu confundi com esse próximo aqui, tá? O Focal Region é a região desse carinha aqui de cima que vai ter foco, entenderam? Beleza. O Near Transition Focus é exatamente o que eu disse do Focal Region, então não vou explicar de novo, né? Ele é
na verdade, ele é o foco próximo da câmera. Por exemplo, vocês podem ver que eu aproximei aqui e ele tirou o foco, né? O que é near em português? Near é próximo, perto, entenderam? Então, isso aqui é a transição de foco de perto da câmera, saca? O Near Transition Focus é o foco que estiver perto da câmera. Como eu não quero que tenha foco, na realidade isso aqui não existe, a não ser que eu esteja olhando para o chão, mas não é o efeito que eu quero. Então eu vou deixar isso aqui no máximo. Quanto maior, menor será o foco, tá ok? Por quê? Porque maior será a distância de perto, entenderam? Então se eu reduzir isso aqui, ele vai tirando o foco dos objetos que estiverem próximos. Se eu aumentar, ele vai deixar o foco, entenderam? Então eu vou deixar assim. O Far Transition Region é exatamente o que eu disse lá para o Focal Region, tá? Ele é o quão distante vai ser essa transição, ou seja, ele é a região que vai ter foco depois do limite da minha câmera. É exatamente o que eu havia dito, porque eu confundi, tá beleza? Mas eu corrigi, não vem reclamar, eu corrigi o que é o Focal Region e falei o que é o Near Transition Region. Por que é far? O que é far em português é longe, certo? Então, esse longe é exatamente o que eu disse. Depois do limite do foco da minha câmera. Beleza? Porra, mas tá complicado de entender isso. Eu sei, tá complicado mesmo. Mas relaxe. É simples, é só você assistir com cuidado. Então, o Far Transition Region é a transição distante da minha câmera. Ou seja, o foco que está depois do foco da câmera. Eu já falei isso umas 1000 vezes, né? Vocês já entenderam. Então, qual o valor que eu geralmente utilizo aqui? Cara, geralmente eu utilizo um 6. Acho que é isso, não me lembro. Mas vamos deixar 6 por enquanto. Pera aí. Vou deixar o padrão, depois eu mudo isso. Mas vocês já entenderam, né? O scale, galera, o que é o scale? É a força e a escala do buquê. Não, olha, cuidado para não confundir com o blurriness, tá? O Gaussian. O Gaussian é o borrão. Aqui, na verdade, até dá para mostrar para vocês mais ou menos o que é o buquê. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar o scale, vou explicar para vocês direito o que é o buquê. Tá, beleza. Vocês estão vendo que aqui, onde eu estou passando o meu... Pera aí. Onde estou passando o meu mouse, tem esse shapezinho aqui, ó. Essa geometriazinha aqui. Tá vendo que ele tem esses lados? É um hexágono, se não me engano. Esse hexágono aqui. É isso que é o buquê, entendem? Esse borrão é o Gaussian, certo? Esse efeitozinho aqui é o buquê. Por que está dando esse efeito aqui? Porque tem luz batendo aqui e ele está fazendo esse reflexozinho aqui. Ali eu também tenho vários hexágonozinhos, tá? De buquê. Tá muito borrado, então ele não está mostrando muitos. Olha só o Sol, como ele ficou, tá vendo? O Sol é o melhor exemplo disso. Ele é uma luz, uma fonte de luz. Aqui é uma fonte de luz? Sim, está batendo luz no metal, então ele está emitindo uma fonte de luz. Mas o Sol é melhor para vocês entenderem. O buquê é exatamente isso, galera. É esse efeito aqui, tá? Nas emissões de luz. Se eu estivesse utilizando apenas o Gaussian, tá vendo? Olha só como fica, é apenas o borrão. Mas quando eu utilizo o buquê, é o buquê mais o Gaussian. Então é isso que deixa mais real. Entenderam? Então o scale é exatamente a escala desse efeito buquê. Você pode ver que se eu reduzir, ele vai reduzindo esse efeito buquê, certo? Então vamos lá. Eu geralmente deixo esse efeito aqui em ponto 4, ponto 5, geralmente isso. Ponto 45 também fica legal, tá? Vamos deixar aqui em ponto 4, porque eu acho que fica bacana. Ponto 4, beleza. Temos aqui agora o Max Bouquet Size, tá? É o máximo, é o limite que esse buquê pode chegar. É o que vocês estão vendo aqui, tá? Então, eu posso colocar aqui 6 ou 5, fica legal. Vamos deixar em 4, em 5 na verdade. Porque ele, né, muito forte também fica irreal. A não ser que você queira dar muito foco para um objeto. Eu vou focar naquele jarro ali porque ele é mais legal. Beleza? Então olha aí, né? Tá começando a já ter uma aparência legal.
Temos aqui o Near Blur Size e o Far Blur Size. O Near Blur Size é exatamente o que está te dizendo, como que é o efeito de blur, o tamanho do blur, a força do blur perto, entende? Então, aumentando isso aqui, realmente aqui não vai dar para vocês verem como é que funciona, mas é exatamente isso, tá? Ele vai determinar o tamanho do blur. É porque aqui, como vocês estão vendo, não estou trabalhando com o blur, e sim com o bokeh. Tem um leve efeito de blur. Talvez se eu mudar aqui para o blur, dê para vocês verem melhor. Não vai dar. Realmente. Mas é exatamente o que eu acabei de dizer. Tá bom? Opa, isso aqui eu mudei. Sem querer. Tá? E o Far Blur Size é exatamente o que eu acabei de dizer. Deixa eu voltar isso aqui para Depth of Field. Enfim, tá? É exatamente o contrário dele. Agora vem o que eu acho sensacional. Sensacional. Shape, tá? Como eu disse para vocês, não me lembro se eu cheguei a dizer isso, mas enfim. O Shape é o cara que nos permite, olha que foda, é o cara que nos permite configurar a forma do buquê. Caralho, como assim? Não entendi. Como eu disse para vocês, o nosso efeito buquê aqui, ele tem um formato de hexágono, né? Como eu mostrei para vocês ali, né? Onde está batendo luz, tem hexágonos, né? O Sol, por exemplo, é um hexágono ali. Deixa eu até aumentar para vocês verem melhor. Deixa eu aumentar esse carinha aqui, né? Então, nós temos ali o shape do buquê. Isso aqui é o shape do buquê, esse hexágono. Se eu clicar aqui em shape, importar um outro tipo de shape, ele vai mudar isso aqui, tá? Porque eu posso definir o formato dele através desse shape. Eu importo a textura, né, para o Content Browser, venho aqui e seleciono a textura do buquê. A textura não, o shape do buquê, né? Vocês podem fazer isso em formato de imagem JPEG mesmo, entendeu? JPEG. Eu vou colocar umas imagens aí no vídeo para vocês verem como é que funciona. Se eu colocar sei lá, um shapezinho aí com o número 7, né? Ou seja, o 7 em branco e o fundo preto. É assim que tem que ser, tá? Fundo preto e o que vai ser o formato buquê tem que ficar em branco. É formato alfa, né? É uma textura alfa que vocês vão importar. Então, se eu importo lá uma textura alfa com o número 7, então todos os meus efeitos buquê vão ser um 7, vão ser vários 7 onde seriam os efeitos buquê. Onde teria esses hexágonos aqui, seriam substituídos por um número 7. Se eu colocar um círculozinho, um círculo semi-transparente, então esse efeito bokeh não vai ser um hexágono, vai ser um círculo. Entendem? Se eu colocar, sei lá, um alfa de dinossauros, então serão vários dinossauros assim no efeito bokeh. Entendem? Então, cara, isso é sensacional. Certo? Enfim, deixa eu voltar isso aqui para o normal. E perfeito. Então, entenderam o que o shape faz, né? Aqui nós temos o occlusion do nosso Depth of Field. O que é o occlusion? O occlusion ele vai trabalhar na silhueta dos objetos que estiverem desfocados. Ou seja, se você aumenta o occlusion, ele vai aumentar o desfoque da silhueta dos objetos que estão ao fundo. O mais real é você utilizar ponto 16, tá? Ele é geralmente o aconselhável. Mas, se você tiver com algum problema de silhueta dos objetos, por exemplo, isso aqui está parecendo um fantasma, naquele poste ali, está parecendo um fantasma, saca? Duplicando a silhueta dele. Então, para isso, é recomendável utilizar o padrão que é ponto 4. Entenderam? Então, vocês podem ver que basicamente ele vai trabalhar na silhueta dos objetos. Ele vai suavizando a silhueta dos objetos. Tá vendo? É óbvio que se eu tirar isso aqui, ele tira todo o meu efeito de Depth of Field. Tá vendo? Então ele vai trabalhar na silhueta. Eu vou deixar ponto 4 aqui porque caiu perfeitamente nessa cena. Tá? Temos aqui também o Color Threshold, e o Size Threshold e o Sky Distance. O Sky Distance é exatamente isso que o nome diz. É a distância do Skybox, tá ok? Porque vocês estão vendo que o céu tá desfocado. Aqui eu sinceramente não sei qual é a distância boa. Deixa eu colocar aqui... Espera aí. 100 mil. Ainda não ficou legal. Tá.
Mas isso aqui é basicamente a distância do Skybox. Vou deixar desabilitado. Só lembrando, quanto mais alto o valor, mais processamento ele vai consumir, tá? E esse Color Threshold e o Size Threshold é basicamente a resolução do depth do buquê. Vocês viram que já dá pra gente importar o shape, entenderam? E dependendo da intensidade, das intensidades que você colocar no Color Threshold, ele vai aumentar a resolução das imagens desse buquê. Porque vocês viram, se eu tenho aqui um efeito, né, se eu aumento o meu buquê, alguns objetos que emitem um tipo de luz azul, por exemplo, aquele shapezinho vai ficar meio azuladinho. Ali no céu, como é uma luz branca, ele vai ficar um buquê branco. Então, se eu aumento isso aqui, o Color Threshold, ele vai aumentar a intensidade da cor que está sendo filtrada no shape do buquê. Entendeu? Se eu aumentar aqui ou diminuir, não vai fazer a menor diferença, porque não tem nenhum exemplo aqui para vocês, né? Não tá nenhum efeito de buquê emitindo cor, tá? Mas é exatamente para isso que eu acabei de dizer. O Size Threshold é basicamente a resolução da cor que ele vai emitir através do Color Threshold, entendeu? O Size Threshold é a resolução. Quanto maior, maior vai ser a resolução. Quanto menor, na verdade, melhor será a resolução. E aqui no Color Threshold, quanto maior, mais vai ser a intensidade dessa cor, certo? Beleza, então. Ah, mas não está sendo nada visível, tá? Já vou explicar para vocês agora por que eles não estão visíveis e como que o seu processador gráfico visualiza isso aqui. Porque isso aqui são duas opções extremamente importantes, tá? Vocês podem ver que se eu mexer aqui, não vai mudar nada, né? Tá mudando ali no fundo, mas não vai dar para vocês verem na grade da cerca, tá? Porque lá tem reflexo de buquê. Vocês podem ver exatamente onde eu estou passando o mouse aqui, ó, no círculo que eu estou fazendo o mouse. Quando eu mexer, ele vai desaparecer ou vai aparecer. Tá vendo? São detalhes bem pequenos que são estabelecidos pelo Color Threshold e o Size Threshold, tá? Mas por que eles são importantes? Porque esses dois carinhas, eles determinam o desempenho do seu Depth of Field. Como assim? A olho nu, ou seja, a olho humano, nós estamos enxergando dessa maneira. Se eu aumento ali, vocês vão ver alguns detalhes a mais. Mas como que o seu chip gráfico vê isso? Como que o seu processador enxerga esse Depth of Field? Ele enxerga dessa maneira. Você vem aqui em Show, Visualize, Adaptive Depth of Field. E você marca. E é exatamente assim que o seu processador está enxergando. Ele está enxergando em verde as áreas optimizadas e em vermelho as áreas não optimizadas, ou seja, as áreas onde ele vai gastar bastante desempenho, entende? Onde ele vai gastar muito processamento, certo? Então vocês podem ver que se eu aumento o Color Threshold, ele vai deixar mais optimizado, certo? Por quê? Porque ele vai reduzir a resolução dessas cores, certo? Se eu reduzir aqui, ele vai aumentar a resolução das cores. Aqui sim dá para vocês verem os efeitos do buquê, tá vendo? Os shapezinhos do buquê. Então, como eu aumentei a resolução dessas cores, eles vão aparecer, eles vão ser mais nítidos. Mas ao olho nu vocês viram que não aparece. Então seria desnecessário eu trabalhar com esse carinha aqui. Então eu posso deixá-lo ele no valor padrão, onde ele está optimizado, ou eu posso tentar optimizar um pouquinho mais. Tá vendo? Então assim ele já está optimizado. E fez diferença sem ser, né, a olho nu? Fez diferença a olho nu? Não fez diferença praticamente. Mas aqui ele fez diferença, nessa visualização assim. Tá ok? Aqui no Size Threshold, exatamente a mesma coisa. Tá? Quanto maior vai ser a resolução do Color Threshold, né? Eu inverti quando eu expliquei. Eu falei que esse aqui quanto menor e esse quanto maior, né? Mas é o contrário, tá? Na verdade, esse quanto menor e esse aqui maior. Então, quanto maior o Size Threshold, maior vai ser a resolução do Color Threshold. Então, se você quer um Depth of Field mais optimizado, você vai reduzir o Size Threshold. Você vai reduzir esse carinha, né? A resolução desse carinha. Se você quer com mais detalhes, se realmente for fazer diferença, você aumenta o Size Threshold. Mas, cara,
Sinceramente, esses dois aqui são descartáveis. Eles são desnecessários, absolutamente desnecessários. Exceto o Color Threshold. Você pode, a partir dele, deixar um pouco mais otimizado aí o seu Depth of Field. Certo? Para voltar para a visão anterior, é só vir aqui em Show, Visualize e desmarcar o Adaptive Depth of Field. Beleza? Então, é basicamente assim que funciona o Depth of Field aqui no Unreal. Beleza? Olha aí que legal. Né? Se eu tiro uma print aqui, fica super da hora. Porém, vocês podem ver que quando eu tiro a minha visão do objeto, continua desfocado. Por quê? Porque é como eu disse no início do vídeo, ele não é interativo. Esse Depth of Field aqui não é interativo. Ele é bom mesmo apenas para renders e prints. Certo? Porque nos games, por exemplo em Watch Dogs, se eu virasse a minha câmera para cá, tudo ficaria nítido. Entendeu? Se eu virasse para cá, ele focaria apenas essa lixeira. Entenderam? Se eu virasse para lá, tudo ficaria nítido. O céu, tudo. Se eu ficasse nessa distância aqui e virasse para lá, tudo ficaria nítido também. Então é por isso que lá no grupo no Facebook, nas prints, eu coloquei que isso aqui está mais para um efeito míope do que para um efeito bokeh, entenderam? Do que um Depth of Field. Está mais para um efeito míope do que Depth of Field. Porque é assim que os míopes enxergam, né? De longe está tudo embaçado, de perto fica nítido, né? E o Depth of Field interativo não é assim que funciona, né? Ele deveria deixar tudo nítido. E é por isso que eu vou fazer um vídeo para o Unreal Engine e um vídeo talvez para o CryEngine. Porque nós temos que programar tudo em Blueprints e no CryEngine temos que programar tudo em FlowGraph. Beleza? Agora, tá pronto, tá? O Depth of Field aqui no Unreal Engine. Já expliquei para vocês, né? Como é que funciona. Deixa eu ver aqui o tempo do vídeo, se está longo. Provavelmente está, sim. Eu vou colocar uma pausa no vídeo, vou abrir o meu CryEngine e mostro para vocês como fazer o Depth of Field no CryEngine, beleza? Beleza, estamos aqui no CryEngine. Deixa eu ver se está gravando. Sim, está gravando, beleza. Então é o seguinte. Estou aqui no CryEngine e eu vou mostrar para vocês como habilitar o Depth of Field, né? Como eu disse, nos 40 segundinhos, né, dá para ativar. Como que eu faço? Time of Day, To Go Advanced Properties, e eu vou aqui no final. Eu tenho Depth of Field, eu vou colocar 50 e Amount 1. Pronto, está habilitado o Depth of Field. Pera aí. Sim. É que eu não mudei o valor, né? Beleza, pronto. Está habilitado o Depth of Field. Porra, mas não estou percebendo quase nada. Pois é, jovens. Eu disse que é rápido, mas eu disse que vocês mesmos deveriam tirar as suas conclusões se o Depth of Field do CryEngine é bom ou não. Olha aí. Só naquelas árvores ali no fundo que está sendo aplicado o Depth of Field. Viram aí? Menos de 40 segundos. Rápido, né? Prático. CryEngine é uma praticidade que só ele. Eu vou deixar em 10 aqui. Aí sim já fica mais perto. Porra, mas o Depth of Field está meio fraco, né? Não tá muito negócio, não. Tô gostando disso aí, não. Vamos aumentar o Depth of Field, então, né? Vamos lá. Será que dá para aumentar? Vamos tentar colocar 10. Opa, não dá. Por que não dá? Vai, por quê? Porque é CryEngine, né, cara? Porque é CryEngine. Não dá para aumentar o Depth of Field. Meu Deus. Esse é o máximo de Depth of Field que tem no CryEngine. O máximo é 1. O máximo é esse que eu coloquei aqui. Porra, mas sério mesmo? Se eu entrar no modo game. Tá vendo, galera? Eu disse. Esse é o máximo. Realmente não dá para aumentar o Depth of Field do CryEngine. E como vocês estão vendo, o Depth of Field do CryEngine é apenas Gaussian, tá? Ele não tem efeito bokeh, beleza? Isso já é outro ponto negativo, tá vendo? Fica apenas um borrão ao fundo e beleza, acaba nisso. Ah, mas dá para fazer interativo, o Depth of Field interativo, igual você vai fazer no Unreal Engine? Dá. Eu vou ver se é possível trazer isso para vocês. Se não vai esquentar muito a minha cabeça.
porque qualquer coisa que eu faço no CryEngine, eu fico puto, porque é canseira fazer qualquer coisa no CryEngine. Então, se eu achar que vai ser interessante trazer para o CryEngine o Depth of Field interativo, eu trago. Se não, eu trago só o do Unreal Engine, beleza? Mas aqui para vocês, Depth of Field do CryEngine, sinceramente, uma bosta, beleza? Desculpe aí para quem gosta de CryEngine, mas isso é fato. Estou utilizando aqui o 3.6, 3.6.4, tá? Essa build aqui, 2715, Next Gen. Vocês podem ver, galera, que eu realmente não estou me interessando muito por CryEngine. Eu utilizei aqui 2 horas, cara. Eu joguei essa porra por 2 horas. Ele não tá conseguindo me prender, tá? Vocês podem ver pela qualidade, cara. O Depth of Field dessa bosta é uma bosta, beleza? Então tá aí pra vocês. Desculpe aí se eu ofendi quem gosta de CryEngine, mas sinceramente estou sendo sincero, beleza? É ruim? É. E eu não vou esconder isso de vocês, é claro. Estou mostrando pra vocês. Então tá aí pra vocês, vídeo de Depth of Field no Unreal Engine, no CryEngine, em um vídeo apenas, já que no CryEngine não tem muito o que se fazer. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Eu vou fazer, para explicar melhor para vocês como funciona o Depth of Field, eu vou fazer uma matéria escrita. Sim, eu vou escrever exatamente o que cada ferramenta do Depth of Field faz lá no Unreal Engine e aqui no CryEngine, e vou postar lá no grupo do Facebook, beleza? Eu vou fazer uma matéria escrita e vou postar para vocês com mais detalhes por lá, entendem? Porque alguns detalhes acabam fugindo, né? Acabo esquecendo na hora do vídeo, e lá eu vou deixar tudo escrito para vocês lerem, tá beleza? Então, vai lá, faz parte do grupo para você não perder as matérias que eu posto por lá também, beleza? Sempre que eu posto vídeo novo eu posto por lá também, mas se inscreve no canal para você ficar sempre ligado. Peço sempre, deixe um like, mais um favorito, porque isso me ajuda muito. Inclusive eu olhei no Analytics do YouTube que os likes têm crescido bastante ultimamente, e eu agradeço muito mesmo por isso, porque isso ajuda de verdade na divulgação. Se o canal tem crescido muito ultimamente, é devido a esses likes. E os favoritos, eu vou atender meu celular. No próximo vídeo a gente se fala. Um grande abraço e tchau!